Bom, então a gente vai falar agora nesse vídeo das garantias de emprego, ou também chamada estabilidade provisória. Claro que a terminologia mais adequada é a garantia de emprego. Por quê? Que é exatamente para traçar aquela distinção da estabilidade decenal que é prevista no artigo 492 da CLT, mas que está em desuso desde que a Constituição Federal de 1988 entrou em vigor, que acabou com esse regime híbrido, né? Desde de 1988 que todo e qualquer trabalhador ele passou a ser optante pelo fundo de garantia, salvo aqueles que já tinham adquirido a estabilidade decenal, a famosa estabilidade decenal, e eu gosto muito de chamar a atenção aqui para a questão desse artigo, que às vezes é uma pegadinha, cai às vezes em prova da OAB, e que é muito importante vocês ficarem atentos a esse artigo 492 da CLT. Então, essas garantias de emprego ou estabilidade provisória, ela, na verdade, ela vai aí limitar esse poder potestativo do empregador, porque ele não pode dispensar os empregados que estão dentro de algumas das condições ou por um espaço, um lapso de tempo estabelecido na legislação, quer seja por uma condição pessoal, quer seja por um prazo, quer seja por um tempo, ou quer seja pelas duas, reunindo essas duas situações aí, tempo e condição pessoal. Bom, o termo ele é encontrado na Lei 9.601, né, que fala do contrato a prazo, contrato determinado. Então, quais são as principais garantias de emprego previstas no ordenamento jurídico brasileiro e que a gente pode aí dizer que merece ser falado e estudado? O primeiro deles, e um dos mais assim conhecido, mas não o mais, é o famoso dirigente sindical, previsto no artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal, combinado com o artigo 543 da CLT e algumas súmulas. Tá? Esse tema tem súmula 369, 86, 379, né? O que isso quer dizer? Nessas súmulas a gente vai ter um aperfeiçoamento do que tem na CLT, mas que, em linhas gerais, significa dizer que o membro de uma diretoria sindical, desde o momento em que ele se inscreve à chapa dele, até um ano após o término daquele mandato, se eleito for, ele não pode ser despedido, tá? Salvo por falta grave. E aí, nesse caso, é importante destacar, somente vocês que vão fazer prova de OAB, ou quem trabalha com sindicato, e é bom a gente relembrar isso, salvo naquela hipótese da súmula 379, que vai estabelecer a semelhança do estável decenal, o famoso inquérito judicial para apurar a falta grave desse trabalhador dirigente sindical, né? Então, ele só pode ser mandado embora se cometer falta grave, depois de apurado por inquérito judicial, ou, obviamente, aí, se houver uma extinção da empresa por força da súmula 86 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, esse é importante, o dirigente sindical. Também, nessa mesma linha do dirigente sindical, estão os suplentes, por força do artigo 8º, inciso 8 da Constituição Federal. Suplente, dirigente sindical e suplente, né? Aqui tem uma outra questão que vale a pena a gente falar, que é o número. Tá? Durante muito tempo, a gente viu aí acontecer, para preservar os empregos e não haver despedida, que os sindicatos inchavam o número de diretores.
e tem uma tendência, tem uma súmula, tem uma orientação jurisprudencial limitando aí em número de 7 para gozar dessa garantia de emprego, tá? Então isso é muito importante, dirigente sindical. Seguindo essa linha, né, de associação, porque sindicato ela é uma associação, nós vamos encontrar os dirigentes de associação profissional, que está previsto como destinatário dessa garantia de emprego no artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Ou seja, dirigente de associação de classe, de associação profissional. Mas a associação profissional, minha gente, é importante a gente fazer uma distinção com dirigentes de entidades fiscalizadoras da nossa profissão, como o OAB, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Contabilidade, Conselho Regional de Educação Física, Conselho Regional de Enfermagem e por aí afora. Esses dirigentes não têm direito, se fizer parte da diretoria, a essa garantia provisória de emprego, ok? Isso é muito importante a gente falar, muito importante a gente falar, porque dirigente de associação profissional não se confunde. E o que é uma associação? Por exemplo, existe a Associação do Banco do Brasil. Essa Associação do Banco do Brasil é uma associação profissional, mas que não se confunde com o sindicato da categoria dos bancários, porque aí envolve questão de base territorial, questão de categoria especificamente, enfim, e outras divisões aí. Bom, depois nós vamos encontrar nessa linha aí de importância, ou melhor dizendo, nessa linha aí do que mais a gente verifica no dia a dia, enquanto garantia de emprego, a gestante, né? Dirigente sindical, vocês conhecem, já ouviram falar, e a gestante muito mais ainda. E com relação à gestante, nós precisamos dizer que o fundamento jurídico da gestante está no artigo 10, inciso 2, a linha B dos atos da disposição constitucional transitória, tá? Constituição Federal. E que vai estabelecer que desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, não é após o início da licença maternidade, após o parto, a mulher não pode ser despedida. Ela tem uma garantia provisória. Então, veja que aí reúne uma condição pessoal, né? A mulher gestante, a mulher que teve filho. Mas em hipótese nenhuma, professora, não. Assim como dirigente sindical, nenhuma estabilidade provisória, nenhuma garantia de emprego, melhor dizendo, ela vai se sobrepor a um ato que definido como justa causa, uma atitude, um ato do empregado que se caracterize aí como justa causa. Então, toda vez que o empregado ele praticar um ato que se caracterize como justa causa, mesmo que ele seja detentor da garantia provisória de emprego, ele pode ser dispensado. Aqui, no caso da gestante, não há nada na legislação e nem súmula dizendo que deve haver previamente o inquérito judicial para apuração dessa falta grave. Mas é por óbvio que qualquer falta grave, nós já falamos isso nos vídeos anteriores, que pode ser revertido pelo Estado. O Estado juiz, a parte que se sentir lesada, a parte que entender que aquela falta não foi grave o suficiente para a pena máxima, que aquela falta, quando muito, seria para uma advertência, uma suspensão, ela pode, na justiça, discutir
isso. E o juiz, portanto, declarar nula a aplicação dessa falta e voltar ao Estado. No caso do estável, ele vai declarar a reintegração desse estável. Ou, né, na impossibilidade de voltar, como no caso da mulher, se já tiver ultrapassado os 5 meses, ao tempo dessa decisão, ela vai ter direito, então, aos valores equivalentes como se trabalhando estivesse. Portanto, o equivalente a uma indenização na semelhança dos valores de salário, 13º, férias, fundo de garantia e por aí afora. Muito bem. Na gestante, duas questões a gente precisa falar. O primeiro delas, que é a Lei 11.234 de 2006, que alterou, né, uma das alterações da Lei da Doméstica, também trouxe para essa trabalhadora a possibilidade, a garantia de emprego também. Porque antes de 2006, portanto, muito recente, a empregada doméstica não tinha direito a essa garantia de emprego, ou chamada também estabilidade provisória, caso engravidasse. E ela podia ser despedida sumariamente. E aí a gente vai fazer um parênteses para dizer que para a doméstica também muitas conquistas tiveram a partir de então. Direito a uma jornada regular, direito a feriado que já existia, direito a fundo de garantia obrigatório, seguro-desemprego, né? Mas especificamente no tema da nossa aula hoje, ela foi conquistada em 2006, pela Lei 11.234, que alterou a Lei da Doméstica. Outro aspecto muito importante está na súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, modificada há poucos anos atrás, para adotar a teoria da responsabilidade objetiva quanto ao critério de despedir a gestante. Antes havia aquela celeuma, mandei embora porque eu não sabia que estava grávida. Então, na justiça, cabia à gestante provar que tinha dado ciência ao empregador. Eu, inclusive, tive casos assim na justiça que a mulher ia para fazer audiência, já ia com uma barriga imensa, e o empregador dizia assim: bom, eu não sei que ela está grávida, ela não me comunicou por escrito, ela não me deu um termo de comunicação, ela não avisou, não tem testemunha, então eu pude mandar ela embora e não sou obrigada a sustentar essa estabilidade. Eu posso, sim, é um direito potestativo, e eu, ao tempo que despedi, eu não sabia. Pois bem, isso sempre foi uma grande discussão, carreando para o ônus da prova. E esse ônus da prova cabia à empregada. De tanta discussão chegar aos tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho modificou, melhor dizendo, a súmula 244, para, dentre algumas coisas da súmula, dizer que o critério é objetivo e relevante se a trabalhadora deu ou não ciência, mandou embora e ela mostrou que estava grávida, basta, é o suficiente para que essa trabalhadora possa ser reintegrada. E aí uma dica que a gente sempre dá, né, principalmente para os advogados, que, claro, os advogados sabem, mas quem é aluno, quem vai fazer prova de OAB, quem vai fazer concurso, é só ficar muito atento por uma questão. O pedido é sempre um pedido primeiro de reintegração. E aí faz-se um pedido sucessivo, na impossibilidade de reintegrar em razão do decurso do tempo ou em razão da vontade do empregador, que seja, então, convertido o pedido de reintegração em indenização. Mas o pedido ele tem que ser primeiramente a reintegração. Por quê? Porque o que a gestante tem direito é de trabalhar. É uma garantia constitucional ao trabalho dessa mulher gestante. Então, se ela tem essa garantia constitucional ao trabalho, portanto, ela tem direito
de ser reintegrada às suas funções, em iguais condições, em iguais horários, sem nenhum prejuízo, salvo para melhoria das condições mediante licença médica. Também é muito comum a gente perceber empregador, eu já tive casos assim, que altera o horário, bota num horário pior, altera o local de trabalho. Já tive um caso do empregador tirar o banco para a empregada sentar, ela era uma balconista e tirou o banco. Então, quer dizer, e a gente tinha que estar entrando com ação, pedindo aí uma antecipação de tutela para garantir as condições de trabalho anteriores, ou a melhor que tivesse para essa trabalhadora gestante. Então, a súmula 244, ela absorveu a teoria objetiva, que era uma teoria que já vinha se firmando aí na doutrina e na jurisprudência. Em terceiro ponto aí, em ordem de, digamos assim, do que mais, né, do que é mais cotidiano em termos de garantia de emprego, está o famoso caso do acidentado, previsto na Lei 8.213 de 91, Lei da Previdência Social, no artigo 118. Esse artigo, durante muito tempo, foi questionado. É constitucional, não é constitucional, é constitucional, não é constitucional, e foi decidido que esse artigo, ele efetivamente é um artigo constitucional. Bom, então, professora, o que é a estabilidade, a garantia de emprego para o acidentado, tá? Essa garantia do emprego para o acidentado é o seguinte: toda vez que o trabalhador ele tiver o contrato dele suspenso pela Previdência Social por motivo de acidente de trabalho ou doença ocupacional, que a ela se equipara, quer dizer, ao acidente de trabalho se equipara, por força do artigo 21 dessa mesma lei, e esse trabalhador ficar afastado 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ele tem direito de, quando retorna ao trabalho, permanecer 1 ano. 1 ano de garantia de não ser despedido. Vamos voltar a fita aí? Vamos voltar a fita aí para resumir. O empregado que é afastado do trabalho e fica de benefício previdenciário, famoso suspensão, em regra, suspensão do contrato de emprego, porque ele fica de benefício a partir do 16º dia, e nessa perspectiva, e o acidente é de trabalho ou doença ocupacional, assim reconhecido, Código 91, esse trabalhador, quando ele volta para a empresa, ele não pode ser despedido durante os próximos 12 meses, segundo o artigo 118 da Lei 8.213, tá? A súmula 378 decidiu que é constitucional, e também é importante nesse tema a súmula 440 do TST, que assegura o direito ao plano de saúde ou assistência médica ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho, em virtude de auxílio-doença, acidentário ou aposentadoria por invalidez. Essa súmula é muito importante. Por quê? O que acontece? Quando o empregado fica afastado, e eu tenho várias ações assim, esse empregado, em regra, ele não pode ter descontado do salário dele a parte dele do plano de saúde, né? O plano odontológico, plano de saúde, via de regra, ou esse assistência médica. Às vezes, quando ele volta a trabalhar, ele está devendo muito, ele vai ficar meses sem receber salário. Bom, aí é uma questão. O problema é que não pode, pela súmula 440, cortar o plano de saúde dele. Ele tem direito de ter o plano, até porque, mais do que nunca, ele precisa. Ele está se tratando, ele está com uma doença, ele está com sequelas de algum acidente. Tanto assim que ele está com o contrato suspenso e ele encontra esse benefício previdenciário. Então, minha gente, qual é a grande questão aí? A grande questão aí é outro pulo do gato da advocacia. Faço o quê? Quando vai entrar com uma ação pedindo reparação de dano em razão de culpa da empresa pelas sequelas existentes, né, ou que ficaram desse trabalhador, eu normalmente peço que seja incluído nessa indenização os valores equivalentes àquilo que seria descontado do salário do empregado.
Ou seja, o plano de saúde, a cota parte do plano de saúde ou assistência médica que o empregado deveria pagar, que seja também convertido aí em forma de indenização, ou seja, que o empregado não pague. Isso é fácil de ganhar? Não, não é fácil de ganhar. Mas é uma dica importante aí, porque senão o empregado ele vai chegar, quando ele recebe benefício já é inferior ao salário dele, às vezes ele teve horas extraordinárias não registradas no contra-cheque, às vezes ele teve produtividade ou alguma outra parcela aleatória não registrada, e quando ele vai para a Previdência Social, além dele ter um valor menor, ele não tem a integração dessas parcelas que então foram pagas sem registro. Então isso é muito ruim, tá? Então fica a dica aí. E aí nós vamos ter outros tipos de garantia de emprego ou estabilidade provisória que não são as mais, digamos assim, as do dia a dia, o que eu chamo de feijão com arroz, mas vamos a elas. Conselho curador do Fundo de Garantia, ou seja, empregado que faça parte do conselho curador do Fundo de Garantia, e aí está previsto na Lei 8.036, que é a Lei do Fundo de Garantia, artigo 3º. Membro de CIPA, esse também é um pouco mais comum, que está previsto no artigo 165 da CLT e 10.2A da ADCT, e súmula 339, e inclusive o seu suplente. O que é isso? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Toda vez que o empregado de uma empresa grande, e essa empresa tem, pelo número de empregados dela, que constituir uma comissão interna de prevenção de acidentes de trabalho, esse trabalhador ele precisa ter uma garantia de não ser despedido, porque senão ele não pode fazer a fiscalização, denunciar, fazer as atas, fazer as reuniões, porque ele, obviamente, corre o risco de ser retaliado, de ser perseguido com a ameaça de ser mandado embora, né? Porque, afinal de contas, ele vai contrariar a empresa, ele vai falar que a empresa está em erro, que a empresa não está com a saúde do trabalhador em dia e etc e tal, né? O ambiente de trabalho não está dentro do que está previsto na legislação. Então, o membro de CIPA também tem, nesses artigos aí que eu mencionei. Conselho Curador do Fundo de Garantia, membro da Comissão Nacional da Previdência Social, quando o empregado ele faz parte dessa Comissão Nacional da Previdência Social, que ela é tripartite, né? Está previsto na Lei 8.213 também, que é a Lei da Previdência, no artigo 3º. Então, ela tem na sua comissão o Estado, né? Aí o Estado, ela tem membros patronais e membros de trabalhadores. E os trabalhadores, para poder fazer bem a tarefa, sem ser perseguido, goza aí dessa garantia de emprego. Empregados, diretores de sociedade cooperativa, artigo 55 da Lei 5764/71, o número não foi fixado, mas cabe ao Estatuto fixar, né? Diretores, membros da Comissão de Conciliação Prévia, prevista aí no artigo 625B, parágrafo 1º da CLT, ou seja, quando a empresa ou quando o sindicato eles têm essa Comissão de Conciliação Prévia, que é para prevenir ou para solucionar conflitos trabalhistas intercategorias ou empresas, né, ou intersindicatos, ou só daquele sindicato daquela categoria, e o trabalhador ele faça parte dessa diretoria, que ela também é temporária, vai mudar, né, quando ele é membro dessa comissão por um tempo, enquanto ele for membro dessa comissão, que vai conciliar os conflitos, ou que também vai conciliar, ou que vai mediar esse conflito, ele não pode ser despedido. Tudo isso, minha gente, para fazer bem o trabalho, né? Assim como o dirigente sindical, porque senão, se ele vai para lá para defender a categoria, para
dentro do sindicato, né? Claro que quando defende a categoria de empregado, às vezes deixa a categoria patronal, as empresas insatisfeitas, nem sempre se agrada a gregos e troianos nessas relações de capital e trabalho. Isso é fato, né? Tanto que a gente tem a justiça do trabalho, tanto que a gente tem muitas ações, nós temos um conflito muito grande nas relações de capital e trabalho. Muito bem, aqui foi incluído pela súmula 443 os doentes portadores do vírus do HIV, doentes de AIDS. Não está na legislação, está na súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho. E a esse propósito, eu super recomendo para a galera mais jovem aí, que não deve ter visto, aquele filme com Tom Hanks chamado Filadélfia. Esse filme, se não me engano, é da década de 80 ou início de 90. E época em que a AIDS surgiu, né, nós tivemos grandes perdas para esse vírus, de artistas importantes, né, para a nossa música, para a arte de um modo geral e pessoas em geral, que nessa época, como não tinha ainda a cura, como ainda não tem a vacina, mas tem coquetéis em que a pessoa convive com a doença e não tem mais aquela aparência que tinha antigamente, um estado de magreza muito grande, a pele com algumas mudanças, algumas colorações diferenciadas, algumas tumorações. E esse filme Filadélfia fala exatamente isso, que o Tom Hanks, na época, que emagreceu muito para fazer o filme, ele é advogado e ele trabalha num grande escritório americano e ele começa a aparentar estar doente e ele é despedido e ele entra na justiça exatamente para buscar estabilidade. Esse filme foi muito importante, ele marca uma época em que os portadores de AIDS eram despedidos de forma discriminatória. Então, nós não tínhamos uma legislação, nem tinha uma jurisprudência consolidada. E aí a gente conseguiu consolidar essa jurisprudência através dessa súmula aqui, né? Então, isso é muito importante. É muito importante a gente falar disso, falar dessa súmula, que ela foi um avanço. Hoje, graças a Deus, a gente já está caminhando aí para ter uma vacina também, mas não era assim na época em que a AIDS surgiu. As pessoas tinham mesmo bastante aparência da doença. E, por fim, eu quero falar de uma estabilidade aí que é o período eleitoral para o servidor público. Não tem nada a ver com o CLT, não tem nada a ver com, na verdade, o foco das nossas aulas, mas o servidor público, em regra, gente, ele não tem uma estabilidade aí, né? Ele fez concurso público, para ele ser mandado embora, ele tem que também passar aí por inquérito e saber qual foi a falta grave dele. E por isso que não há estabilidade com empregados de empresas públicas ou empresas mistas, previsto no artigo 4173, parágrafo 1º e súmula 390. Aqui eu já voltei para a CLT, perceberam, né? Porque eu estou falando de empregados de empresas públicas. Então, eu estou falando de Petrobras, estou falando aí de Correios e Telecom, Banco do Brasil, né? Então, em regra, eles não têm essa estabilidade, nem a decenal. O que eles têm, na verdade, é um direito de não ser despedido, porque eles se submeteram aí ao artigo 41.173 da CLT, que eles se equiparam para efeito de ingresso no serviço público, o concurso público de provas e títulos. Então, eles, para ser mandados embora, tem que ter uma justificativa. Inclusive, recentemente, a Petrobras ameaçou aí, cada crise, acho que, se não me engano, tem um ano mais ou menos, ela ameaçou mandar todo mundo embora. E houve lá, o sindicato fez um movimento nacional e pediu essa derribada em massa. Mas o critério seria econômico. Ela ia fechar, ia fechar e terceirizar tudo, como já está fazendo, como já está terceirizando. Então, assim, só para a gente fechar, esses empregados de empresas públicas ou mista, eles, em regra, não têm essa estabilidade total, essa estabilidade decenal, tá? Então, eles podem ter qualquer uma dessas garantias de emprego que eu mencionei agora há pouco, mencionei antes, eles podem fazer
participa, podem fazer parte do sindicato, tudo isso está perfeito. Então, eles têm a garantia provisória, mas pelo fato deles serem empregado público, eles não detêm. Agora, é claro que a gente sabe que eles não são mandados embora, salvo por um fator econômico ou por uma falta grave, né? Então, isso é muito importante se dizer. Já o funcionário público tem o direito de não ser mandado embora nesse período eleitoral também. E o funcionário público, que não é a nossa praia, mas ele pode ser mandado embora se provar que houve uma justa causa. Aí também pode. Então, ele vai entrar na mesma esteira aí do seletista no que diz respeito ao portador de garantia provisória de emprego. Tá bom, gente? Então, eu acho que a gente, com isso, a gente vai fechar aqui esse vídeo, só lembrando a vocês que, por favor, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir. A gente está fazendo vídeos curtos, a gente tem esse canal no YouTube, a gente está fazendo vídeo curto, e é importante para poder ficar aí de resumo, que serve para vocês, serve muito para vocês depois estudar para a prova da UAB. Então, tudo isso é muito importante. Então, fica aí, até a próxima, até o próximo vídeo aula, e sigam também as nossas dicas e as nossas atualizações.